5, 4, 3, 2, 1. Olá, hoje estaremos falando sobre os anfíbios. O que são os anfíbios? Os anfíbios são animais que se caracterizam por ter duas formas de vida, a fase larval e a fase adulta. Anfíbios da classe anfíbia são animais vertebrados conhecidos principalmente por sua vida dupla. A expressão vida dupla é usada para se referir ao ciclo de vida de algumas espécies, o qual envolve uma fase de vida larval aquática e a fase adulta terrestre. Os anfíbios existem há mais de 350 milhões de anos e foram os primeiros animais a apresentar musculatura para se sustentar fora da água. Os anfíbios são agrupados em três ordens, com ampla distribuição geográfica na Terra. De acordo com a literatura, são conhecidas 5.500 espécies e a anfibiofauna da América do Sul é a mais rica do planeta, com aproximadamente 1.740 espécies distribuídas por 140 gêneros e 16 famílias. No Brasil, são atualmente conhecidas 517 espécies de anfíbios. Os anfíbios são seres vertebrados de pele úmida e lisa, sem escamas, aptas para a respiração cutânea. São animais pecilotérmicos, ou seja, são animais de sangue frio, que dependem do ambiente para definir essa temperatura corporal. Por isso, não é comum vê-los em climas muito quentes, ou que ocorre grande variação de temperatura. Uma das grandes caracterizações são a vida dupla, ou seja, parte da vida na água e a outra parte no solo. Uma das principais características dos anfíbios é a metamorfose, no qual o animal modifica a vida e os hábitos em estágios diferentes da vida. Como, por exemplo, os sapos, que passam do filhote, também chamado de girino, no qual respira por brânquias, tem caudas para locomoção dentro da água e vai se transformando, perdendo a cauda, criando patas, transformando as brânquias em pulmões e respirando também pela respiração cutânea e indo para a terra firme. Sobre a respiração desses animais, eles são aeróbios e apresentam 3 tipos de respiração por todo o ciclo da vida. A branquial, no tempo de filhote, para a respiração aquática. Para a respiração em terra, existe a pulmonar e a cutânea, que é feita através da pele. Sendo que a cutânea é mais utilizada por esses animais, já que a pele fina, ela permite que o oxigênio chegue mais rápido às células do que a troca pulmonar. Considerando a alimentação, esses animais são heterotróficos e se alimentam de pequenos insetos. Em geral, eles habitam mais locais úmidos, pois, mesmo após a saída da fase aquática, eles necessitam da água para a reprodução. Em um âmbito geral, os anfíbios têm reprodução sexuada com fecundação externa. Porém, entrem em exceção as salamandras e a cobra cega, que têm uma fecundação interna. No caso das rãs, pererecas e sapos, a fêmea, em seu período fértil, é atraído pelo coachar do macho, que acha um local hábito onde elas liberam os óvulos na água, deixando depois o macho aparecer para depositar os gametas nos óvulos, ocorrendo assim a fecundação. Depois disso, os pais se separam e normalmente os girinos eles sobrevivem sozinhos no ambiente, até saírem da vida aquática para repetirem o ciclo. Existem 3 ordens que classificam os anfíbios. A ordem dos anuros, que são representados pelos sapos, rãs e pererecas, tem como principal característica não possuir cauda quando adulto, ter membros posteriores alongados e anteriores mais curtos,
próprios para o salto e tem como característica coachar na época de reprodução para atrair a fêmea. A ordem ginoffiana, que são o grupo das cecílias e das cobras cegas, tem como característica principal não apresentar patas e se locomover como serpentes. E por fim, a ordem Urodela, que são representados pelas salamandras e pelos tritões. Como principal característica, a presença de caudas longas. Além disso, os membros são do mesmo tamanho, permitindo a locomoção com a mistura de movimento de patas e ondulação do corpo. Os anfíbios têm uma função muito importante no ecossistema, que é o controle de pragas, e ainda servem como um sensor de instabilidade do ecossistema, já que qualquer desequilíbrio no habitat natural, os anfíbios, principalmente os asnuros, reduzem a capacidade reprodutiva, podendo até desaparecer de populações naqueles locais. Agora vamos falar sobre algumas curiosidades dos anfíbios. Os primeiros anfíbios apareceram na Terra há aproximadamente 370 milhões de anos, durante o período devoniano. Essa classe é dividida em 4 ordens: a Onura, que é sapos e rãs, a ordem Urodela, de tritões e salamandras, e a última ordem, a Apoda, de cobra cega. A maior parte dos anfíbios pertence à ordem dos anuros, com mais de 5.000 espécies. Em segundo lugar, vem a Urodela, com 500 espécies, e por último a Apoda, com 170 espécies. Os anfíbios adultos são essencialmente carnívoros e se alimentam principalmente de invertebrados. Algumas espécies maiores se alimentam de peixes, aves e outros anuros. Os girinos, sapos e rãs ainda em estado larval, são vegetarianos. Seus principais alimentos são limo e detritos vegetais em suspensão na água. Porém, existem girinos carnívoros? Sim, girinos de determinadas espécies se alimentam de outros girinos. Anfíbios, principalmente os sapos e as rãs, são presas de vários animais, principalmente de aves e peixes. As patas traseiras dos anuros são maiores do que o próprio corpo. É por isso que eles conseguem dar saltos tão grandes. Aliás, você sabia que os anfíbios podem saltar uma distância correspondente a 100 vezes o seu tamanho? Os anuros não bebem água. Eles absorvem a água de que precisam através da pele. Originário do Brasil, o sapo cururu virou praga na Austrália, onde não possui predadores naturais. O maior anuro do mundo é a africana Rangolias, com 35 centímetros e 3,5 quilos, peso equivalente ao de um gato. O menor anfíbio do mundo é o brasileirinho sapo-pulga, com 9,8 milímetros, menor do que uma unha humana. Dependendo da espécie, uma rã fêmea pode pôr até 10.000 ovos no período de um ano. É possível encontrar anfíbios na copa das árvores. A área da biologia que estuda os anfíbios é chamada de herpetologia. Essa classe está desaparecendo de algumas regiões do planeta. A extinção em massa está preocupando os cientistas. Eles acreditam que o desmatamento, as chuvas ácidas, a destruição da camada de ozônio e a poluição dos rios sejam as principais causas do genocídio anfíbio.